Konbanwa! Aqui é o Jinkoshiro 2.0, trazendo hoje o Ball Pit. Não confundir com o Clover Pit, né, que é outro que eu já trouxe aqui. Eu acabei jogando mais de uma vez, acabei jogando por bastante tempo, né? Não fiquei viciado, tá? Não. Em que você tinha que lutar contra uma máquina caça-níqueis, né, para sair de uma prisão. Mas aqui não, é bem diferente a história. Bem, no Ball Pit, você é um caçador de tesouros que vai entrar num poço, num pit, que tem uma horda de monstros que parece que não tem fim, né? O poço parece que não tem fundo. E aí você tem que utilizar então várias bolas para derrotar eles. Por isso que é Ball Pit. Então ele é praticamente um Hell's Bullet, né? Um inferno de balas, porque é o que você usa para atacar. Então é um roguelite, em que você vai melhorando suas habilidades ao longo do tempo. Você pode pegar novas bolas, né, cada vez mais poderosas, ou até mesmo combinar bolas. E tem também o sistema para dar bônus para quando você for entrar no poço novamente. E esses são alguns dos diferenciais dele e que fizeram ele ter bastante sucesso no mundo dos jogos. Então vamos começar aqui, dar uma olhada na história, em como é o jogo, ver então o que dá para fazer nele. Tá. Começa aqui nessa cidade. Acho que o nome dela é Meteoro? Balolânia, né? Caiu. O poço é tudo que resta. Tá. A cidade Balolânia, fazendo referência à Babilônia, ela foi destruída por um meteoro. E agora os caçadores de tesouros se reúnem para explorar as profundezas do poço. Então seria um elevador, né, para descer no poço. Ok. Olha aí o pátio ósseo. Aí eu movo aqui para mover o personagem e miro. Eu disparo com ZR, né? Eu tenho que pegar as gemas que os inimigos deixam cair para poder ficar mais forte. Que nem essa aqui, ó. Os inimigos vão atacar se eu se aproximar, então tem que tomar cuidado. Eu posso apertar X para ficar atirando automaticamente, só que eu fico mais devagar. E eu posso ajustar a velocidade do jogo também, se eu apertar L ou R. Se eu chegar perto demais, eles tentam me atacar, né? E claro, eu vou pegando as bolas e subindo de nível. Aí tem os atributos que vão melhorando. No caso aqui, aumentou a inteligência, né? Eu posso ver os atributos detalhados, o que cada um faz, né? A resistência dá pontos de vida, a força é o dano base, liderança dá contagem de esfera bebê e dano da esfera bebê. Acho que se prestar atenção, quando eu atacava, saía uma bola maior diferente e umas menores atrás. Então essas menores devem ser as esferas bebê. Opa, esses aqui estão perto. Tem algo ali brilhando. O que será? Reator de fusão. Aí, fissão. Fissão aumenta o nível do seu equipamento uma ou mais vezes aleatoriamente. Legal. De 1 a mais 5 níveis. E aí? Aumentou um nível para cada. Uau!
Eu tenho que acertar pela direita agora. Opa! Ó, fusão agora. Fusão combina duas esferas totalmente melhoradas, fundindo suas propriedades em uma única esfera. Elas só podem ser fundidas uma vez. Ah, mas tem que estar totalmente melhorada, né? Ó, tem uma disponível. Ah, então provavelmente o nível 3 é o máximo. Aí eu posso fundir. Vamos lá ver o que vai acontecer. Fundindo elas. Vai dar. Vento fantasma. Atravessa os inimigos e os desacelera em 45% por 8 segundos. Mas causa 25% a menos de dano. Vai. Derrotado. Ok. Aí consegui 70 de ouro, um trigo, uma madeira. Ganhei experiência. Guerreiro nível 1. Aí tá aí, né? Ela lançou as estatísticas, né, de cada esfera, as passivas. Ok. Então vamos agora voltar à base. Aí foi mais o tutorial para ver como é, né? E subiu. E boas-vindas à nova Balolônia. Ou Bolalônia. Bem-vindo a Bolalônia. Aperte X para abrir a barra lateral. Ah, plantar o trigo, né? Que eu consegui. A construção. Selecione o trigo. E deixa eu colocar aqui. E eu posso botar um bloco de floresta com a madeira. Mirar na direção, apertar ZR para enviar o trabalhador. Só tem um disparo por dia. Ele foi. Ele fica. Se eu soubesse, eu ia ter colocado os dois na mesma linha, né? Eu não sabia. Pegou recurso. Então, aqui, em vez de você ter o padrão de árvore de habilidade que você vai, né, comprando ou desbloqueando com nível as novas habilidades ou passivas, aqui não. Aqui você vai reconstruindo a cidade, botando recursos, e aí isso vai permitir então que você fique mais forte para as próximas vezes que entrar no poço. Olha, agora eu tenho... não é o xerife, né? Mas é o dedo pinicante. Ele começa com queimadura. O assistente infame. Tem a mira dispersa, mas dispara 2 vezes mais rápido e lança esferas constantemente, se estiverem disponíveis. Pode se mover na velocidade máxima enquanto dispara. Ele focado em liderança, então, que é a contagem e dano de esfera bebê. Ok, e tem a destreza, né, que é a taxa de disparo e chance de crítico. Então isso aqui é interessante focar nas esferas bebês. Ok, então aqui a estratégia é você pensar bem em que bolas você vai juntar por conta da sinergia. Isso vai depender da sua estratégia. Tem que ver, né, qual personagem você quer usar. Será que... Acho que aqui não tem como ver não, né? Tem enciclopédia... Tem aqui as bolas, tem várias que eu ainda não peguei. Aí os itens passivo. Tem o jogo base e pós-lançamento também, interessante. Então aqui é ter paciência e indo devagar, pensando, né, em que coisas combinar de acordo com a sua estratégia para fazer sinergias e ter o máximo de dano possível para atacar os inimigos. E ir coletando as coisas uma de cada vez, fazendo novos abrigos, novos
construções de guerra para ficar cada vez mais forte. E assim você vai conseguir então chegar no fundo do poço, que tá longe ainda. Pois é isso. Então, hoje vamos ficando por aqui. Tchau! Matane!